O final de Lost foi repleto de mistérios e fortes emoções. A verdade é que a última temporada foi bastante complexa e que trouxeram para a gente muitas informações. Eu particularmente gostei bastante do final da série, mas é um fato que a série poderia ter se estendido por mais alguns episódios para que a gente pudesse compreender totalmente algumas questões que ficaram em aberto. No vídeo de hoje, iremos comentar sobre o Jack, mais especificamente sobre o motivo de ele não ter se transformado em monstro de fumaça. Então vamos lá. Primeiro precisamos entender o que é a energia eletromagnética da ilha. Bom, segundo a iniciativa Dharma, a luz é uma forte fonte de eletromagnetismo. Já nas palavras da mãe de Jacob, essa luz é a fonte de tudo. Basicamente, a luz é a responsável por manter os seres humanos vivos e o planeta funcionando normalmente. No episódio Por que Vocês Se Foram, na 4ª temporada, quando a ilha já está se movendo no tempo, existe um momento que o Sawyer está com a corda na mão e ele lança essa corda para dentro da estação Orquídea para auxiliar o Loki na descida. No entanto, no momento que o Loki desce, a ilha dá mais um salto no tempo, dessa vez para uma era muito antiga, mais especificamente em uma época anterior ao naufrágio do Black Hawk. Afinal, a estátua de Taurê ainda estava lá. Uma observação desse momento é que a corda usada pelo Sawyer acaba ficando presa entre o buraco e o lado de fora. Eu presumo que foi dessa forma que os egípcios descobriram que cavando poços conseguiriam encontrar algo diferente. Possivelmente encontraram a corda perdida no tempo. O Homem de Preto diz que esses poços foram cavados há bastante tempo e que a busca principal por eles não era água, e sim luz. Ou seja, desde muito tempo que a luz é explorada. Porém, a gente sabe que a fonte principal dessa energia ficava localizada por trás da floresta de bambus, aonde o Jack acorda na primeira cena da série. O Monstro de Fumaça afirma que ele rodou a ilha por séculos e nunca tinha sequer chegado perto de encontrar essa fonte. Mas por quê? Como eu já disse aqui em outros vídeos, os guardiões da ilha são capazes de criar regras, e certamente a mãe dos irmãos criou uma regra para que proibisse certos locais de serem encontrados. Ela falou por diversas vezes que não suportava a ideia da humanidade buscar por essa energia, pois segundo ela, a humanidade usaria isso apenas para se beneficiar de forma gananciosa. Mas é um fato que nem sempre foi assim. Quando Desmond desce a fonte, ele encontra lá embaixo alguns ossos, o que significa que possivelmente pessoas já desceram ali em outras ocasiões. Próximo da fonte, a gente consegue ver uma rolha, que é removida por Desmond, com o objetivo de deter o monstro de fumaça. Dando uma olhada aproximada na rolha, a gente consegue perceber que existem escrituras egípcias no seu redor. Ou seja, a rolha foi uma criação egípcia, e ela não iria parar ali por conta própria. Com certeza, alguém desceu e a colocou lá. Curiosamente, só temos um monstro de fumaça, mesmo com evidências de que muitas outras pessoas já desceram na fonte. A realidade é que só existe um monstro, e que esse monstro de fumaça existe na ilha há muito mais tempo do que os próprios irmãos, Jacob e Homem de Preto. Essa é a realidade. O poço onde a orquídea foi construída fica bem ao lado da estátua de Taurê. O jogo que os irmãos encontraram na praia se chamava Sene, e é um jogo que foi criado no Egito Antigo. Curiosamente, ele é jogado com peças brancas e pretas. Considerando que os irmãos eram pequenos quando encontraram esse jogo, a gente pode concluir facilmente que eles nasceram em alguma época após a Antiguidade. A rolha que foi colocada sob a fonte de luz, existia algumas escrituras que glorificavam Sete, o deus da violência no Antigo Egito. E nessa mesma rolha existiam referências a Horus, o deus da luz. Em resumo, a guerra entre luz e escuridão já existe na ilha há bastante tempo, isso bem antes dos irmãos nascerem.
Eu já comentei aqui em outro vídeo que existe uma diferença na luz. Quando ela é apresentada na época da infância dos irmãos e quando a gente avista ela com quase 2000 anos depois. Na primeira vista, a luz está bem mais chamativa e viva, enquanto que anos depois ela está defasada. Essa observação com certeza está ligada ao uso insensato dessa luz, sobretudo com a presença da iniciativa Dharma. A mãe dos irmãos diz que se a luz acabar ali, ela acaba em todo lugar. Então o uso dessa luz deveria ser restringido. O monstro de fumaça não sabia quais seriam as consequências de apagar a luz da fonte. Por esse motivo, ele pretendia usar a iniciativa Dharma para seu próprio benefício, assim como ele faz com todo mundo. No caso, estudar esses efeitos. Ben disse que recebia visões da ilha. Provavelmente foi dessa forma que ele aprendeu a chamar o monstro de fumaça. A gente sabe que desde quando Ben era criança, ele recebia informações do monstro. Então, possivelmente, foi o próprio monstro que ensinou ele a invocá-lo. No momento que o monstro foi invocado, ele conseguiu ter acesso às dependências da iniciativa Dharma. É válido lembrar que antes desse momento, ele era privado de passar pelas cercas. Então, com esse livre acesso com a iniciativa Dharma, ele descobriu a localização da fonte da ilha. A iniciativa Dharma sabia dessas informações. Eles conheciam o centro da ilha, e isso inclusive eram ensinados nas aulas da Dharma. E então, a fumaça pede para Desmond descer a fonte e remover a rolha. Mas por quê? Porque o próprio monstro não desceu ao local e fez essa retirada. A gente sabe que ele é imortal e imune a tudo. Então qual receio ele teria de descer no local e se transformar em fumaça, como vimos acontecer quando Jacob joga seu irmão lá dentro? O motivo é simples. Ele perderia a imortalidade e morreria. O fato é que a fumaça sabia sair da ilha, mas preferia não fazer, pois precisava da ilha destruída para isso. O monstro de fumaça é feito totalmente de eletromagnetismo. Ele é feito de uma parte da luz, então ele está totalmente conectado à ilha. Caso a luz da ilha se apague, automaticamente o monstro perde seus poderes. Ou seja, a fumaça é o eletromagnetismo desmaterializado e não tem nada a ver com um ser humano se transformar nela. Em outras palavras, nem Jack e nem o irmão do Jacob são fumaça. E na série não falta evidências para provar isso. O menino de preto foi ludibriado pela fumaça que se passava por sua mãe biológica, fazendo ele acreditar que o seu povo estava do outro lado da ilha. A aparição dela acaba sendo muito semelhante a todas as aparições da fumaça no futuro. A destruição da vila onde ele morava também é muito intrigante. Bravos guerreiros foram totalmente derrotados por uma simples mulher e que ainda estava adoentada. Como isso teria sido possível? Existe uma cena que eu gosto de comparar. A cena em específico é quando o Homem de Preto chega à sua vila e observa o cenário de destruição no local. Esse momento é muito semelhante a outro momento da série, que é quando o monstro de fumaça destruiu o templo de Jacob. Eu só consigo imaginar que ambos locais foram destruídos pela mesma pessoa. Até porque a entrada do poço foi fechada com pedras gigantes. Isso jamais teria sido feito por uma humana. Já o monstro já repetiu esses feitos várias vezes. As estruturas construídas na ilha também são provas de que a fumaça já existia na ilha há muito tempo. Abaixo do templo de Jacob existe uma câmera com referências a Seth e consecutivamente ao monstro de fumaça. O jogo Sene que eu citei anteriormente no início do vídeo foi uma criação antiga, inspirada justamente na rivalidade entre Horus e Seth. O jogo permite você bloquear, tomar posse de peças do adversário, e vence aquele que conseguir tirar todas as peças do tabuleiro. Considerando que os irmãos encontraram esse jogo enterrado na areia da praia, podemos concluir que com certeza, antes dele outras pessoas travaram a guerra do bem e do mal. Gente, a fumaça é um ser que sempre existiu, é uma parte da ilha. Quando o irmão de Jacob bateu a cabeça, ele realmente morreu ali. E então o monstro de fumaça naquele momento assumiu a sua identidade, dessa forma sendo capaz de enganar o próprio Jacob. A maior prova disso é que o seu corpo permaneceu da mesma forma que caiu na fonte. Se o monstro é puro eletromagnetismo, então o corpo deveria ter sido transformado em matéria. Porém aconteceu com ele o mesmo que aconteceu com Loki. A fumaça tomou sua personalidade e suas memórias, mas o seu corpo continuou inativo.
Em resumo, o monstro sempre existiu. Ele é o lado negativo da energia, e por isso Jack não se transformou em fumaça alguma. No momento que Desmond desvincula a rolha, ele desconecta a luz do resto da ilha. Ou seja, o eletromagnetismo que antes era seguro, acabou sendo liberado e se tornando independente. Isso fez com que o monstro perdesse a imortalidade e acabasse morrendo. Existe uma teoria de que depois que o Jack religou a fonte, o monstro pudesse também ter retornado, e dessa vez tomado posse do próprio Jack. Mas isso é apenas uma hipótese, afinal, a gente tem eras e eras na ilha. Eu já comentei aqui que a ilha também é personagem, e que ela guia o seu caminho de acordo com o que é necessário. E naquele momento, a ilha necessitava de um líder mais adequado para momentos de paz. Por isso eu acredito que o monstro não retornou imediatamente depois da luz ser religada. Mas, quem sabe, né? Enfim, gente, chegamos ao final de mais um vídeo. Comente o que vocês acharam, caso vocês tenham uma explicação ou hipótese diferente para as minhas afirmações. Deixem um like, se inscrevam em nosso canal para me ajudar. Lembrando que temos vídeos de Lost toda semana aqui no canal. Então até a próxima e tamo junto.